Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de abril de 2025. Putin está nervoso. Os F-16 e Mirage 2000 devastam concentração de tropas russas. Aliás, os MiG-29 também, que eles estão atuando em conjunto com os F-16 e Mirage 2000. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Convido a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Agora, recentemente, nas últimas semanas, os ucranianos estão lançando uma campanha massiva de ataques aéreos, usando os F-16, usando os aviões MiG-29 e os Mirage 2000 para ataques contra alvos militares da Rússia. E isso está mostrando as novas capacidades ucranianas, desculpe, e estão paralisando a Rússia, inclusive preparativos para a nova ofensiva. É isso que deixa o ditador da Rússia nervoso, porque ele está planejando uma nova ofensiva, a Ucrânia está procurando, está descobrindo onde estão concentrados as tropas, os equipamentos, a logística, e estão atacando com a aviação ucraniana, que é uma aviação muito boa. Ela tem se saído muito bem nessas suas ofensivas. E a Ucrânia, ela intensificou muito agora nesse mês de abril, já a partir de março, né? Com muita força, essas operações com caças contra alvos russos, né? E com isso ela usa justamente esses aviões que foram adquiridos dos Estados Unidos, dos países europeus, né? São fabricação americana, e também franceses. Vocês devem lembrar que os ucranianos já destruíram um grande número de sistemas que eu já relatei aqui para você, quer sistemas de artilharia, né, quer sistemas de radares. Isso está favorecendo, a Rússia não tinha muitos, por exemplo, radares para repor, e os aviões, então, a aviação está tendo sucesso em bombardear esses alvos. Eu quero destacar o seguinte: o F-16 e o Mirage têm alguns radares que não conseguem captá-los. Então, esses radares, inclusive, ainda são usados pela Rússia. Então, ela consegue voar esses aviões de uma maneira furtiva para não serem identificados pelos radares russos, né? E na frente norte, a Ucrânia fez vários ataques de precisão para interromper esforços russos, né? Por exemplo, perto de Gráfica, os ucranianos usaram bombas para destruir posto de controle de fronteira e também um posto de comando que estava junto ali, entre a fronteira Ucrânia e Rússia, né? E já aquela parte da fronteira estava justamente ocupada pela Rússia. Então, os ucranianos usaram esses aviões para fazer esses ataques de precisão, né? Eles também interromperam acúmulo de forças russas, concentração de tropas, vamos dizer assim, na região de Belgorod, porque eles estavam fazendo uma concentração de tropas para mandar os russos, uma outra tropa russa, fazia incursão em Belgorod. A Ucrânia atacou e desmantelou essa concentração de tropas e essa concentração de logística, né? E os MiG-29 também têm atuado bastante com bombas francesas e as famosas Hammer, que elas são adaptadas para usar essas bombas, que elas não eram. A própria Ucrânia, quando começou a receber, fez essa adaptação. Os engenheiros ucranianos fizeram essa adaptação para os MiG-29 carregarem essas bombas. E com elas que os MiG-29 também atingiram concentrações russas em Guievo e Goptarilka, nessas duas localidades, e impediu elas de estabelecer pontos de apoio nessas vilas para ataques contra as posições ucranianas. Então, essa combinação de ataques aéreos da Ucrânia, né, essas manobras aéreas que eles fazem, está devastando os esforços russos, visando pontos, por exemplo, pontos de lançamento de comando, postos de comando, estão destruindo. Então, a Ucrânia está visando devastar, destruir a maior quantidade possível de logística. Inclusive, lembro que eles destruíram uma ponte
na região de Kursk, que eu noticiei aqui também, e uma outra em Belgorod também, que eu falei para vocês também sobre esse assunto. Esses ataques têm paralisado a estrutura de comando e controle russa, eles impedem ataques russos coordenados em Sumi, por exemplo. Então ela desmontou muitos ataques, já atacando na retaguarda das tropas russas, né? E que é por causa disso que os russos estão recorrendo, tentar entrar na província ucraniana de Sumi em pequenos grupos, né? Porque eles perderam muita tropa ali, não se sabe exatamente o número, porque foram atacados na retaguarda, então a Ucrânia não teve condição de contar. Essas baixas que eu relato para vocês sempre, é que porque essas baixas elas acontecem na linha de frente, né? De cada região que tem a sua linha de frente que está sendo atacada. Então esses corpos são contados pelos ucranianos e pela inteligência dos países aliados. Enquanto isso, os ataques aos postos avançados são feitos também por drones, melhor, postos avançados dos operadores de drones russos, eles estão sendo atacados pela aviação também da Ucrânia, e fizeram um ataque também na estrada Sumi-Sudia, na parte controlada pela Rússia, lá dentro da província de Kursk, próximo a Sudia. Então, nas linhas de frente, Donetsk e Luhansk, os ataques aéreos visaram aliviar a pressão sobre as tropas ucranianas naquela região, que são os setores mais vulneráveis na frente, até pela quantidade do número de ataques. Fazem inclusive um funil que tem ali entre Pichane, que fica perto de Kupiansk, daí já é mais ao norte. E aeronaves ucranianas também têm atingido com sucesso prédios que estão lotados de soldados russos, onde eles usam para fazer o acantonamento das suas tropas. Então, eles continuam ainda usando os prédios, os destroços dos prédios na região, mas a Força Aérea, assim que ela recebe as coordenadas, que é inteligência ou reconhecimento aéreo de drones, ou as tropas no terreno que identificam, ela passa para a Força Aérea as coordenadas e a Força Aérea trata de ir lá e destruir aquela construção e com isso provocando muitas baixas ao exército russo. Essas baixas também, a maioria delas não está contabilizada naquele número de baixas total aí que já está indo para 900 mil e logo daqui a um mês e meio vai dar 1 milhão de baixas, a guerra continuando nesse ritmo, né? Em Vuhledar, por exemplo, ao norte de Bakhmut, um drone capturou o impacto, ele filmou, né? Isso está, quem me disse foi um oficial do Estado-Maior, que capturou o impacto de 2 bombas que fizeram um desdobramento na linha de frente, perto da região, naquela região, né? Ou seja, destruindo um posto de comando. Esse posto de comando eu tinha relatado para vocês também. E em Pokrovsk, que é a área mais sensível das batalhas, né? Os ucranianos realizaram ataques de precisão em Silidov, Novo Elizabetilka, visando grandes prédios, ali onde estavam concentrados muitos soldados. Acho que há 2, 3 dias atrás eu também informei isso a vocês. Então, operadores de drones derrubando as estruturas, eliminando todos que estavam ali dentro. Então, depois os drones ucranianos de reconhecimento, no caso desse prédio ali, perto de Selidov e Novo Elizabetilka, ninguém saiu de dentro desses prédios. Então, as baixas foram totais. É um número grande porque eram tropas que eram um pelotão, 2 pelotões que estavam ali dentro. Então, tropas em grande quantidade ali. Não saíram, ninguém ferido saiu se arrastando dali também. E também em Velika Novosilka, os drones de reconhecimento, eles guiaram bombas lançadas pelos caças ucranianos para atingir prédios de postos de comando. Esse eu me lembro também, falei para vocês ainda este ano sobre essa situação. Então, as aeronaves de ataque ucranianas, elas têm operado com crescente confiança, reforçados pela cobertura desses caças ar-ar, fornecidos pelos recém-adquiridos, vamos dizer que a Ucrânia recebeu, de doação F-16 e Mirage 2000. Então, esse suporte aprimorado de caças com capacidades de lançar ataques ar a ar, inclusive, porque isso inibiu os pilotos russos de quererem chegar muito perto. Os pilotos russos não estão atacando as aeronaves ucranianas. Eles têm medo do F-16 e medo do Mirage 2000 também. Então, essas capacidades ucranianas ampliadas são usadas para também
até deixá-los mais longe e evitam se aproximar, porque senão haveria um engajamento, provavelmente em superioridade das aeronaves ucranianas contra as aeronaves russas. Então, os ucranianos estão atingindo o alvo. No geral, os ataques aéreos recentes têm revelado um foco em atingir justamente a concentração de tropas, centros de comando, estruturas de comando, minando os ataques russos antes mesmo que eles possam começar. Então, então eu até não acredito muito numa força muito grande nessa possível nova ofensiva da Rússia agora de primavera, porque ele está com as tropas já sendo desmanteladas com antecedência, e mesmo que ele já não tenha mais blindados, são muito poucos, eles têm infantaria a pé andando em carros civis roubados pela tropa russa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com você inscrito no canal. Aqui você viu a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.